Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, iniciamos o nosso humilde trabalho de divulgação do Teu Evangelho de luz, mas te rogamos, abençoa-nos na condição de Teus irmãos menores, carecentes de Tua proteção e orientação. Não obstante atrasados como somos, ousamos suplicar-te, Senhor. Faze-nos vigorosa vontade de abrigarmos em nosso amor aqueles irmãos nossos que, mais do que nós, se demoram nas sombras do desrespeito e da indiferença. Ensina-nos, Mestre incomparável, a sublimar os maus desejos, a fim de nos ocuparmos do bem incondicional, ao invés de elegermos o mal por desabafo de nossas frustrações. Que assim seja. Bom dia aos ouvintes, e a você, Nara. Bom dia, Eurípides. A você, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Diretor de áudio e sonoplastia do nosso programa. A nossa primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 616. A pergunta: Deus prescreve aos homens em uma época o que lhe proibiu em outra? A resposta: absolutamente não. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a mudarem suas leis, porque são imperfeitas. Já as leis de Deus são perfeitas e imutáveis. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Agora pedimos a atenção da nossa prezada ouvinte Elza, do Jardim Petralha, Franca, para avisar de que a resposta à sua pergunta será apresentada hoje. Você perguntou à equipe do Idefran: existe mesmo a figura do feiticeiro e seu trabalho espiritual pode mesmo atingir as pessoas visadas, levando-as ao sofrimento? Aguardemos um pouquinho, minha cara Elza, que a resposta virá no final deste programa. Nas considerações que constituirão o tema central do nosso programa de hoje, procurando dar ênfase ao aspecto misericordioso das leis de Deus, ficará evidente aos ouvintes de boa vontade que a questão 1009 de O Livro dos Espíritos trata de fazer que os homens entendam justamente este aspecto da justiça divina. Pois é. Justamente a ideia da justiça de Deus que os espíritos instrutores da codificação do Espiritismo passam aos homens através daquelas mensagens, graças às quais nos convencemos de que ninguém está à míngua da feliz possibilidade de progredir, isto é, de promover a sua própria e verdadeira felicidade. Eurípides, se estivéssemos levando em consideração tais ensinamentos, que não são senão a repetição dos ensinamentos de Jesus. Os espíritos caridosos, através daquelas lições, estavam mesmo se esforçando por convencer-nos de que, seriamente considerados os luminosos ensinamentos e a advertência do Mestre Maior, estaríamos muito mais próximo de atingir o objetivo supremo da alma, que é a felicidade verdadeira, completa e efetiva. Ante a sua indignação à ideia de penas eternas, Nara, Santo Agostinho se nos parece bastante enfático em manifestar-se numa daquelas mensagens
um tanto quanto contrário ao fato de algumas religiões afirmarem que as leis de Deus teriam instituído penas eternas. É verdade. Ele inicia a sua mensagem com uma observação dura. Diz ele: interrogai vosso bom senso e vossa razão. Perguntai-vos se uma condenação perpétua por alguns momentos de erro não seria negação da bondade de Deus. Que é, com efeito, a duração da vida, fosse ela de 100 anos, em relação à eternidade? E ela ainda nos chama, melhor, ele, atenção para o espírito dessa palavra, eternidade. Compreendei bem essa palavra, dizei ele. Para sempre, sempre. Não seria justo que algumas faltas provocassem sofrimentos, torturas eternas sem fim, sem esperança. Que Deus seria esse? Nossa consciência justa rejeita semelhante julgamento. Que os antigos tenham visto no Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo, isso é concebível, porque pela sua ignorância emprestaram à divindade as paixões dos homens. Mas não está aí o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no lugar das primeiras virtudes. Jamais poderia Deus faltar às qualidades das quais faz um dever. É uma contradição atribuir-lhe a bondade infinita e a vingança sem fim. Antes de tudo, ele é justo, e que o homem não compreende a sua justiça, mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se consagrasse penas horríveis, perpétuas, às suas criaturas. Não poderia fazer a seus filhos uma obrigação da justiça se não lhes tivesse dado os meios de compreendê-la. É a sublimidade da justiça unida à bondade que faz condicionar a duração das penas aos esforços do culpado no sentido de se melhorar. Aí está a verdade desta frase de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Agora, um espaço para o nosso momento musical, para a reflexão. Autoria de César Tucci, na voz do autor. O Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus havia dito que seria preciso lembrar as coisas que ele disse e o homem não soube entender, que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso
que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias pra ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave pra entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave pra entender Jesus. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O espírito Lamennais, pelas mesmas vias da codificação do Espiritismo, passou aos homens a seguinte mensagem: interessai-vos por todos os meios que estão em vosso poder, em combater, em destruir a ideia da eternidade das penas, pensamento blasfematório, contrário à justiça e à bondade de Deus, a mais fecunda fonte da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiu as massas depois que sua inteligência começou a se desenvolver. O espírito, em vias de se esclarecer, cedo compreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele e, então, se põe a confundir a pena que o revolta com o Deus ao qual a atribui. Daí os males inumeráveis que se precipitaram sobre vós e para os quais viemos vos trazer remédio. Santo Agostinho continua para nos afirmar que a tarefa que nos assinala nos será tanto mais fácil quanto as autoridades sobre as quais se apoiam os defensores dessa crença tiverem evitado de se pronunciarem sobre essa grave questão. Se, segundo os próprios evangelistas, e tomando ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele ameaçou os culpados com o fogo da consciência, mas absolutamente nada nessas palavras prova que ele estivesse condenando os culpados a penas eternas. Pobres ovelhas descarradas, sabei pressentir junto a vós o bom pastor, que longe de vos querer banir para sempre de sua presença, vem ele mesmo ao vosso reencontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, abandonai vosso exílio voluntário, voltai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e mantém-se sempre pronto para festejar vosso retorno à família. Na mesma questão, a de número 1009 de O Livro dos Espíritos, o instrutor espiritual Platão, igualmente pelas vias mediúnicas da Pleiade codificadora, composta de pessoas sérias e dos mais elevados espíritos que assistem à Terra, sobre a figura religiosa das penas eternas, disse: guerras de palavras. Já não fizestes verter bastante sangue? Ainda é preciso reacender as fogueiras? Discutem até hoje a questão da eternidade das penas, eternidade dos castigos. Não sabeis, pois, que o que entendeis hoje por eternidade, os antigos não entendiam como vós. Que o teólogo consulte as fontes e, como todos vós, descobrirá nelas que o texto hebreu não deu a palavra que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis, a mesma significação. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto o mal existir entre os homens, os castigos existirão, ou melhor, subsistirão. É no sentido relativo que importa interpretar os textos sagrados. A eternidade das penas, portanto, não é senão relativa. Jamais será absoluta. Dia virá em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento com a túnica da inocência, e nesse dia não haverá mais gemidos e ranger de dentes.
Vossa razão é humana, é, portanto, limitada, mas, tal qual é, já é um presente de Deus e com essa ajuda da razão, não há um só homem de boa fé que compreenda de outro modo a eternidade dos castigos. Para que fosse admitida a eternidade dos castigos, seria preciso admitir que o mal fosse eterno. Só Deus é eterno porque é perfeito, é justo, e porque é perfeito e justo, não poderia criar um mal eterno. Se o mal fosse eterno, ter-se-ia que arrancar de Deus o mais sublime dos seus atributos, o soberano poder, porque não é soberanamente poderoso quem pode criar um elemento destruidor das suas próprias obras. Ó humanidade! Não mergulheis mais teus melancólicos olhares nas profundezas da terra para ir procurar os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te no pensamento de um Deus intimamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. A preocupação combativa dos espíritos codificadores do Espiritismo continuava, porque eles se esforçavam para apagar a ideia das penas eternas. Paulo, o apóstolo, disse: gravitar para a unidade divina, tal é o destino da humanidade. Para alcançá-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas que lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, diz ele que continuamos mentindo a respeito desses princípios fundamentais porque continuamos afastando a ideia de mansuetude, de amor e de verdadeira justiça por parte do Deus que é infinita justiça e sabedoria. Destruís mesmo, diz ele, a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, como é ao vosso coração o hediondo espetáculo dos carrascos, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois que, enquanto a era das represálias cegas já foi para sempre banida das legislações humanas, por que esperais mantê-las no ideal? Crede-me, irmãos em Deus e em Jesus. Crede-me, ou crede-me, filhos de Deus, ou resignai-vos em deixar perecer entre vossas mãos todos os vossos dogmas, ou bem vivificai-os aos benfazejos eflúvios que os homens bons vertem-lhes nesse momento. No Sementeira Cristã, um momento musical mediúnico. Autoria do espírito de Ataúfo Alves, pela psicografia de Jorge Rezini, na voz de Márcia, Reencarnação. Ninguém jamais pensou uma será igual ao Cristo. Consulte a sua consciência. Por isso Deus pôs em função no universo a lei da reencarnação. Ninguém jamais pensou uma será igual ao Cristo. Consulte a sua consciência. Por isso Deus pôs em função no universo a lei da reencarnação. Com a grande lei, também Deus e com justiça não fez impune
encarnação com essa lei. Fica que apenas o amor, mas sem medida, nos conduz ao Criador. O que pode o amor? Ninguém jamais, em só uma existência, será igual ao Cristo. Consulte a sua consciência. Por isso Deus foi em função no universo além da encarnação. Com a grande lei também impõe justiça. Não fica impune quem faz crime e injustiça. Encarnará a fim de não ser mais hostil e pagará até o último centímetro. Encarnação com essa lei na vida, que apenas o amor, mas sem medida, nos conduz ao Criador. O que pode o amor? A ideia do inferno, com suas fornalhas ardentes, com suas caldeiras ferventes, pode ser tolerada, quer dizer, perdoável, em um século de ferro, mas, nos nossos dias, isso não é mais que um vão fantasma próprio, quando muito, para assustar as criancinhas e no qual as crianças deixam de crer quando crescem. Persistindo nessa mitologia assustadora, engendrais a incredulidade, mãe de toda desorganização social. Eis porque tremo vendo toda a ordem social abalar e desabar sobre sua base falsa de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, ao trabalho, portanto. Não para manter velhas fábulas e de hoje em diante sem crédito, mas para reavivar, revivificar a verdadeira sanção penal sob formas relacionadas com os vossos costumes, vossos sentimentos e as luzes de vossa época. Com efeito, quem é o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se distancia do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizador pelo arquétipo humano, pelo homem-deus ou Deus-homem, e pelo Deus verdadeiro, onisciente, onipresente, infinitamente perfeito, o Deus da justiça absoluta? Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento. Uma soma de dores necessárias para o desgostar de sua disformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a se curvar sobre si mesma e a retornar para o caminho da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a libertação. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Digo-vos, meus irmãos, continua o apóstolo de Damasco, cessai de colocar em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Isso seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, a amortização gradual dos castigos e das penas pela transmigração, e consagrareis com a razão unida ao sentimento a unidade divina. Já Allan Kardec, o responsável pela codificação do Espiritismo, a respeito da ideia das penas eternas e a propósito do quanto foi dito pelos instrutores espirituais, acrescentou: vê-se excitar o homem ao bem e o afastar do mal pelo engodo de recompensas e o medo de castigo. Mas, se esses castigos são apresentados de maneira a que a razão se recusa a acreditar neles, não terão sobre o homem nenhuma influência. Longe disso, ele rejeitará tudo, a forma e o fundo.
que se lhe apresente, ao contrário, o futuro de maneira lógica, e então ele não o rejeitará. O Espiritismo dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, no sentido absoluto, faz do Ser Supremo um Deus implacável e injusto. Seria lógico dizer de um soberano que ele é muito bom, muito benevolente, muito indulgente, que não quer senão a felicidade dos que o cercam, mas que, ao mesmo tempo, é ciumento, vingativo, inflexível no seu rigor e que pune com os indivíduos por uma ofensa ou uma infração às suas leis aqueles que faliram por não as ter conhecido. Não seria isso uma contradição? Ora, Deus pode ser menos bom do que seria um homem? Outra contradição se apresenta aqui. Visto que Deus tudo sabe, ele só poderia criar almas que viessem a engrandecer-se, elevar-se até a perfeição. Ela não poderia, portanto, ser voltada à infelicidade eterna, à imperfeição eterna. Isto não é possível, não é racional. Com a doutrina das penas relativas, tudo dá os meios de se esclarecer por sua própria experiência, por suas próprias faltas. É necessário que ela expie seus erros para ser melhor consolidada no bem. Mas a porta da esperança não lhe será fechada para sempre. E Deus faz depender o momento de sua libertação dos esforços que faz para o atingir. Eis o que todos podem compreender, e que a lógica, a mais meticulosa, pode admitir. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas sob esse ponto de vista, haveria menos céticos e descrentes. E lembremos da afirmação de Jesus: nenhuma ovelha se perderá. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. No programa Sementeira Cristã, em nossa dimensão, com a apresentação do companheiro Vicente Benatti. Última chamada para as inscrições do 50º Encontro de Evangelizadores. De 22 a 28 de janeiro, Use Franca. Local, Fundação Educandário Pestalozzi. Unidade 1. O tema, Deixar vir a mim as criancinhas. Início, às 19h30. No final de semana, dia 24 e 25 de janeiro, teremos a presença especial
de integrantes da FEB, Federação Espírita Brasileira, com um estudo espetacular. Participem. Investimento, R$15. Inscrições com Nara, 3403-4696, Valdete, 3722-1740, ou através do Idefran, 3721-8282. A União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo, fundada a 5 de junho de 1947, nasceu com a missão de unir, organizar o movimento espírita em terras paulistas. E isso se deu justamente durante a realização de um congresso. Talvez esteja aí a sua vocação natural para realizar eventos dessa natureza. Agora promove o 16º Congresso Estadual do Espiritismo, para o período de 18 de abril, na bela cidade de Santos. O evento vem sendo preparado com especial empolgação, enlaçando os espíritas num mesmo diapasão espiritual e em torno de uma única bandeira, a unificação. Com certeza, as conferências, as exposições nos 3 módulos previstos e o trabalho nas oficinas ensejarão debates e reflexões profundas. Estarão compilados num único documento, a Carta de Santos. A formatação desse congresso certamente tem inspiração superior, considerando a feliz escolha do tema central. Educação, ética, amor. Para onde caminha a humanidade? Inscreva-se, 16º Congresso Estadual de Espiritismo, Santos 2015. Garanta já o seu bônus no valor de R$120. Contatos em Franca, Marlene 99102-3026 ou Jean 99359-0456. Estamos falando ainda da nossa querida Comenesp, a 43ª Comenesp, Confraternização de Mocidades Espíritas do Norte do Estado de São Paulo, a se realizar em São José do Rio Preto, nesse ano, 2015, tem como tema depressão e ansiedade. Fui eu quem causei? A responsabilidade de cada um, com seus processos de criações mentais, auxiliando assim a compreender que as dores da alma fazem parte do momento evolutivo que estamos passando e que tais dores se sublimarão à medida que fizermos nossa reforma íntima. A Comenesp abrange as regiões do norte do estado de São Paulo, sendo elas Franca, Jales, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. A segunda prévia em Franca está sendo realizada hoje, começou ontem, dia 17 e 18 de janeiro de 2015. Abordará o tema Pensamento, elo entre o espírito, perispírito e corpo físico, com o objetivo de dimensionar a relação entre o espírito, perispírito, corpo físico e pensamento, posicionar o pensamento como força atuante da qual somos responsáveis e relembrar a possibilidade ou o dever de disciplinar os pensamentos. O local da segunda prévia da Comenesp é a Escola Pestalozzi, Unidade 2, na Avenida Wilson Sábio de Melo, 1840, na Vila Santa Helena, em Franca. As inscrições evidentemente, já estão concluídas e existe a possibilidade de 200 vagas, onde o Instituto Arte e Vida esteve presente na parte de recreação e arte. A nossa história de vida é construída a cada dia, nas conquistas, nos sonhos e na busca de viver mais feliz. Registramos o enlace matrimonial da Gisele e do Fernando, ela, filha de Antônio Aparecido Braga e Marlene Alves Ferreira Braga, ele, Gilmar Messias Antônio e Isabel Aparecida Rodarte Antônio. O local será o Espaço Madeira, Avenida Marginal Cândido Portinari, 102, Franca, a partir das 18 horas. Aos nubentes, os nossos cumprimentos. É
É hora de Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que o Espírito Alberto, por meio da psicografia de Chico Xavier, endereçou à companheira querida e aos amados filhos, encorajando-os à sustentação das condições indispensáveis à assistência das luzes espirituais. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eurí Carvalho. Querida Nenê, Deus nos abençoe ao lado de nossos filhos, nesta hora em que novamente juntos realizamos o nosso velho sonho de uma viagem ao recanto em que comungamos nas mesmas preces. Tenho lágrimas paralisando-me os braços, a me entravarem os movimentos. É a saudade convertida em esperança, o adeus transformado em bênção de reencontro. A morte é apenas continuidade. O túmulo é somente a porta da grande renovação. Contudo, ninguém pode extirpar do coração as raízes do amor eterno, do amor que vence os abismos da morte, indicando-nos o caminho da verdadeira felicidade. Não lhe escrevo esta carta com qualquer espírito de novidade ou surpresa, porque de fato estamos ainda juntos em nosso templo do lar, a bendita escola em que me preparei ante a vida espiritual. Nosso núcleo de oração e trabalho, ainda e sempre, é o jardim de nossas almas, em cujos canteiros abençoados cultivamos as flores de nossas mais belas aspirações. É por isso que, se algo lhe posso pedir, tanto quanto aos nossos filhinhos presentes, rogo-lhes fidelidade ao nosso antigo programa de comunhão espiritual. Seja a vontade do Cristo a nossa vontade, e que o arado evangélico não seja esquecido por nossas mãos. Tanto quanto me é possível, tenho falado a vocês, por nossa Ruth, e como sempre, espero a serenidade e a coragem de todos, a fim de que a bênção do Senhor os mantenha em sua luz. Sobretudo a você, companheira querida, peço calma e confiança, na certeza de que seu velho amor não vive em separação. Seu exemplo de carinho ainda é o meu pão espiritual. Sua figura de doce heroína, silenciosa e resignada, é a estrela de minhas horas. Esposa querida e abnegada mãe de meus filhos, enxugue o seu pranto de saudade e erga seus olhos para o céu. Nunca sofreremos o martírio da ausência, porque a nossa união foi entretecida em Jesus. Não se deixe abater pelas aparências de solidão. Levante-se cada dia com seu ânimo renovado. Além da terra, outros horizontes se nos desdobram às almas. Depois da noite do sepulcro, divina alvorada ressurge para nós, deslumbrante de luz. É verdade que ainda experimento a sombra da saudade. No entanto, com a sua fortaleza estarei mais forte, e com a sua paciência saberei esperar com mais alegria. Não se julgue desobrigada dos santos deveres que ainda lhe prendem na terra o espírito afetuoso e sensível. Nossos filhos são tesouros de nossa vida, reclamando-lhe ainda a presença e a dedicação. Auxilia a todos com a sua ternura e devotamento incansáveis. Hoje, minha querida Nenê, com mais segurança, simboliza em você a árvore frondosa e sublime em que nós todos, nossos filhinhos e eu, tecemos o ninho de nosso amor. Que Deus alimente a seiva de sua bondade constante, conservando-a enriquecida de pétalas de alegria, com que você nos sabe estimular e inspirar. São os meus votos do coração. Não estou escrevendo sem auxílio de nossos instrutores queridos. As lágrimas jubilosas não me permitiriam o necessário equilíbrio. Mas tanto quanto me é possível, desejo expressar-lhes
a minha devoção incessante, situando em cada frase o calor de minha alma, para que me ouçam tal qual sou na intimidade de nossa comunhão afetiva. Peço ao nosso Albertinho continuar valoroso em suas tarefas abençoadas, junto de nossa Aparecida e de todos os nossos, mantendo na consciência reta o culto de cada dia. Nosso filho, graças a Deus, tem sido nosso sustentáculo e rogo ao Senhor no mantenha resoluto no bem. Diga à nossa Ruth que tudo faremos para cooperar, a fim de que ela, o Dionísio, sejam sustentados pelo socorro do alto nas provas redentoras da estrada humana. Espero que minha filha encontre na mediunidade, em nosso santuário de serviço e oração, o alimento da fé, na convicção de que ajudando somos ajudados e de que acendendo claridade para os outros, não nos faltará luz no caminho. Abrace por mim a todos, sem esquecer-me de nossa Maria Emília, de nossa Teresa, de nossa Elsa e de nossa Lourdes. Trago todos no meu coração, no altar de meu invariável carinho. A todos, ao nosso filho querido, às nossas filhas abençoadas e aos nossos netos inesquecíveis, os nossos votos de paz e felicidade, com a bênção de Jesus, hoje e sempre. Agradeço à nossa Édera e ao nosso Walter a ternura de todos os instantes, reunindo todos vocês em meu grande abraço. E agora, minha companheira querida, e os amigos me recomendam o ponto final nesta missiva de reconhecimento e de amor, peço-lhe guardar minha alma em sua alma e meu coração em seu coração, com a certeza inapagável de que estamos unidos hoje como ontem, misturando nossas alegrias e nossas lágrimas, na súplica de bênçãos ao céu. E tudo o que por agora lhes pode dizer aqui o companheiro reconhecido, invariável ao seu lado, Alberto. Um clube de livro espírita é uma das maneiras mais populares de divulgar a doutrina espírita. E o Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo IDEFRAN, cumpre a tarefa de bem divulgar o espiritismo, graças à quantidade de livros adquiridos das editoras e distribuidoras, o que os torna muito mais baratos. Um livro que muitas vezes custa mais de R$ 30 nas livrarias, no Clube do Livro Espírita de Franca você o adquire por apenas 15, se retirado no IDEFRAN. E com o acréscimo da taxa de entrega, você pode recebê-lo no local que indicar. E como se trata do único clube que oferece 4 opções mensais, como romance, ciência, filosofia, mensagens, autoajuda, infantis, etc., o associado, além do livro que se obriga a retirar todo mês, pode também retirar outros 4 livros ou até sobra de meses anteriores pelo preço do clube. E o associado tem mais uma vantagem. É o desconto de 10% em todas as compras que efetuar na livraria. Livraria do IDEFRAN. Se você reside em outra cidade, ligue área 16 3721 8282 ou envie um e-mail e saiba como fazer para receber seus livros pelo correio. Para saber como funciona o Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo IDEFRAN, você pode consultar o site idefran@idefran.com.br ou ligar pelo telefone que informamos 37218282 ou, ainda melhor, dê-nos alegria da sua presença. IDEFRAN, Major Claudiano 2185, Centro Franca, São Paulo.
CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia cuidando dos sistemas de sua empresa. O endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Disque, telefone área 16 3713 0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas, ou ainda o endereço eletrônico atendimento@chb.com.br. Com este prefixo musical, inicia-se pergunta e resposta. A sessão de hoje responde à nossa prezada ouvinte Elza, do Jardim Petralha, que perguntou à equipe do Idefran: existe mesmo a figura do feiticeiro e seu trabalho pode mesmo atingir as pessoas, levando-as ao sofrimento? Vamos ouvir a resposta em gravação. Sim, infelizmente existe a prática da feitiçaria. A pergunta mais precisa é se ela funciona, se atinge os seus objetivos, que é quase sempre a prática do mal. Kardec, na questão 551 de O Livro dos Espíritos, faz a seguinte indagação: um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe for devotado, pode fazer mal ao seu próximo? E os espíritos respondem: não, Deus não permitiria. Partimos dessa resposta econômica nas palavras, mas precisa no seu conteúdo, para o nosso comentário de hoje. Antes, no entanto, seria oportuno saber o que vem a ser feiticeiro. Existe realmente esse indivíduo, dotado de forças ocultas e poderosas, que, em usando talismãs, rituais, velas, sinais cabalísticos, palavras sacramentais, é capaz de fazer o mal? O feiticeiro, tal qual está no imaginário popular, na crença das pessoas supersticiosas, dotado de poderes sobrenaturais, essa figura não existe. Esse é o charlatão. Porém, há pessoas que têm um poder magnético muito grande e que pode usar dessa força tanto para o mal, se ele tem inclinação para o mal, ou tanto quanto para o bem, para a prática do bem, se é um espírito bom. É o caso, por exemplo, das nossas conhecidas benzedeiras. Não podemos acreditar em poderes mágicos, miraculosos, que só existem na imaginação das pessoas supersticiosas, que nesse caso ignoram as leis da natureza. Essas pessoas, ditas feiticeiros, muitas vezes são médiuns, possuidoras de muito fluido vital e que facilmente transferem esse fluido à pessoa necessitada. Costumam também ser dotados de dupla vista, quando então, se são de boa fé, conseguem ver e descrever o que as pessoas têm ou sentem naquele momento. E isso é visto com os olhos da alma, que é a dupla vista. Talismãs, palavras, sinais cabalísticos, rituais, velas acesas, são meras formalidades neutras em seu significado. Servem apenas para impressionar o incauto. A ação do benefício conseguido, ou no mal que se pratica, está, sim, na força do pensamento, na aplicação e domínio desses fluidos magnéticos e na fé de quem deles se beneficia. Diz-nos Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, que ninguém nega a interferência das forças vivas e pulsantes do universo no contínuo comércio com as mentes humanas.
Mas daí concluir, pelas fantasias absurdas que subestimam a divindade e atribuem poderes excepcionais ao demônio, que nada mais é do que a personificação simbólica que a si atribuem espíritos viciosos e perversos, vai uma distância imensa de ética, cultura e razão. Mas, se Deus não permite que esse mal não nos atinja, podemos então ficar tranquilos? Não é bem assim. Cabe aqui uma interpretação a essa resposta dos espíritos. Comecemos por analisar a frase: Deus não permite. Ora, Deus não ficaria aqui à nossa disposição e à disposição dos menores acontecimentos desse mundo, dizendo permito isso, não permito aquilo. Disse por aí, é muito conhecida essa frase, que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Ora, fica claro que isto é dito de uma forma simbólica. Deus também não ficaria aí a perder tempo dizendo cai ou não cai essa folha. A verdade é que todos nós e tudo que existe no universo vivemos sob o império das leis naturais. Leis essas morais e físicas. Se a folha cai, é porque ela está submetida a uma lei física. Ela tem o seu ciclo de vida. Nasce, cresce, envelhece e morre. É uma contingência da vida orgânica. Naquilo que Deus ou as suas leis não permite, realmente os espíritos do mal nada podem fazer. Ainda bem que é assim. O que seria de nós se não fosse dessa forma? Mas nós nos tornamos vulneráveis e sujeitos à influência desse mal quando afrontamos essas leis. E aí sim, nós deixamos de ter a sua proteção. Nesse caso, nós não fomos esquecidos por Deus. Mas nós é que permitimos, pelos nossos atos, nos tornarmos vítimas dessa ação ou dessa força negativa. Ou seja, se alguém contrata o serviço de um feiticeiro para nos fazer o mal, só seremos vítimas desse mal se a nossa conduta se nivelar à do nosso desafeto. É questão de sintonia. Se, ao contrário, nós nos colocarmos numa posição de superioridade moral, que é a de não lhe querer mal, perdoá-lo, orar por ele, assim estaremos sintonizados em faixas vibratórias superiores e jamais seremos atingidos. Deus, nesse caso, realmente não permitiria, ou as suas leis não permitiriam. É o caso também de não ter compromisso com esse tipo de mal. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda da justiça. Esta não fere o amaldiçoado se ele não for mal. Sua proteção não cobre aquele que não a mereça. Trabalhamos há muitos anos como doutrinador em reunião de desobsessão. Várias vezes recebemos ameaças de espíritos de baixa categoria, de baixo teor vibratório, que não só nos ameaçam, como também ameaçam, muitas vezes, os nossos familiares. Ora, se nos deixássemos impressionar por essas ameaças que nos fazem, aí sim nós estaríamos correndo sério risco de sermos atingidos pelas suas ameaças. Os mentores espirituais de nosso trabalho nos recomendam para não alimentarmos temores infundados, pois sofremos apenas aquilo que está nos nossos compromissos espirituais, e não em decorrência de ameaças. Estariam subvertidos todos os princípios de justiça divina, se assim fosse. Não podemos e nem devemos nos colocar na mesma faixa vibratória desses nossos irmãos. Cabe sempre o uso da prudência para aqueles que lidam com essas entidades em trabalhos de desobsessão. Se algo acontecer, é que está em nossos compromissos, mas os recursos socorristas não nos faltarão, com certeza. Para finalizar, a nossa maior e eficaz defesa contra as forças do mal
está na prática do bem, na oração, na vigilância, na consciência tranquila e na nossa fé em Deus. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, CEP 14.400.690, bairro Centro, Franca, São Paulo. Ou através do telefone 1637218282. Você pode também enviar um e-mail, idefran@idefran.com.br. Eurípides, como os homens não tinham nenhuma noção da espiritualidade, essa ideia do fogo eterno poderia ser ou não chocante, mas era uma crença tirada do dogma do inferno dos pagãos, quase universalmente difundida. Como ver tudo isso, essa crença nesse inferno? Pois é, Nara, não existe mais as fogueiras, mas as perseguições materiais e morais estão ainda em pleno vigor, assim como a ideia de um Deus susceptível de alteração de humor, irado e cruel, ainda está arraigada no homem, havendo religiões que pregam o temor a Deus e não o respeito. Alimentado pelos sentimentos que lhe foram inculcados na infância, pode o homem se espantar do que o Deus que se lhe apresenta como honrado por atos bárbaros condene as torturas eternas e veja sem piedade os sofrimentos dos condenados? Pois é, por isso Allan Kardec, a quem coube organizar o Código Doutrinário Espírita, a partir das instruções dos espíritos superiores, ele nos serviu de base para considerações aqui expendidas e registrou ponderada dissertação que podemos resumir. A doutrina da eternidade das penas, no sentido absoluto, faz do Ser Supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer de um soberano que ele é muito bom, muito benevolente, muito indulgente, ao mesmo tempo ciumento, vingativo, inflexível nos seus atos e que pune com o último suplício as 3/4 partes de seus indivíduos por uma ofensa ou uma infração às suas leis, aqueles que faliram por não as ter conhecido? Seria isso uma contradição, ou não? Ora, Deus pode ser menos bom do que seria um homem? O Tribunal da Justiça Divina está na consciência de cada um. Por isso, há que se considerar a advertência de Jesus ao dizer-nos: a cada um segundo suas obras. Deus, na sua infinita justiça, quis que cada um de nós fosse o próprio julgador que se condenasse ou absolvesse. É daí que nos resulta em toda sua nitidez a ideia de liberdade com a correspondente responsabilidade. Em toda parte, a palavra índice de nossa posição evolutiva é indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Com esta advertência do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã de hoje. Agradecemos a todos pela audiência. Lembrem-se, o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet, em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Vicente Benatti e Euri Carvalho. áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção digital.
Antônio Carlos Essados. Fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.